Salve, salve, amigos do Na Área do Esporte. Aqui estamos para atualizar as informações das coisas do futebol da nossa aldeia, no momento histórico para a torcida do tricolor maringaense, o Maringá Futebol Clube, que com uma rodada de antecedência antecipou a sua classificação à próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro, neste objetivo de chegar ao acesso. A primeira etapa já está praticamente consolidada, com um resultado espetacular obtido na cidade de Araraquara, na histórica cidade de Araraquara, no estádio também histórico A Fonte Luminosa. O Maringá Futebol Clube de Jorge Castilho foi ao interior paulista. O empate seria um resultado interessante se o conquistasse, por conta de que na rodada final vai jogar em casa, diante do 15 de Piracicaba. Foi isso que o Maringá conquistou? Não, foi muito melhor que isso. O Maringá foi lá e obteve uma vitória histórica por 2-1, num jogo em que o time teve um comportamento exemplar, diante de um adversário que também pleiteava a classificação, não jogava diante de um adversário morto, não. A Ferroviária de Araraquara também estava e ainda está no páreo. É claro que depende de uma combinação de resultados, mas o que interessa é que o Maringá Futebol Clube antecipou a sua classificação, chegando aos 21 pontos nesta primeira fase, atrás apenas da Patrocinense com 24 pontos. Esses 21 pontos tornam o Maringá Futebol Clube inalcançável no desiderato, no objetivo de chegar entre as 4 primeiras equipes da chave. Mesmo que perca a partida para o 15 de Piracicaba no próximo sábado, não é isso que o torcedor quer, mas se isso acontecer, ainda assim o Maringá estará com sua vaga classificada à próxima fase. Falar um pouco desta partida, você vê imagens ao fundo aqui, em que o time maringaense começou com força total, foi para cima. O Mirandinha, que voltou o time e aos poucos vai ganhando o chamado ritmo de jogo, deixou de fazer um gol já nos minutos iniciais da partida. Muitos dizem perdeu o gol feito. Este comentarista tem uma visão diferente. Foi um gol que o Mirandinha chapela o zagueiro num primeiro momento, aproveita-se de um erro crasso da zaga adversária, pega uma bola aérea, aplica um chapéu no zagueiro que lhe marca e depois, na sequência, a bola ainda aérea fica muito difícil para ele finalizar. E aí os mais críticos já diriam: ora, não pode perder este gol. Pode sim, perdeu, acontece com todo atacante. O Mirandinha não fez ali, mas na sequência se redimiu porque recebeu uma assistência monumental, uma assistência cintilante do Júlio. Este Júlio que chegou, o último jogador a chegar para ser uma peça de reforço no ataque. Ele deu um passe de calcanhar espetacular para o Mirandinha, que aí sim, com um jogo de corpo, fez a finta, botou a bola na rede, abriu o placar. Na sequência, o Maringá criou outras oportunidades para marcar, mas viria a ampliar o placar depois numa jogada pelo lado direito em que o próprio Júlio faz de cabeça, faz 2-0, e aí fica numa situação bem confortável dentro da partida. O Castilho reorganiza suas peças no sentido da manutenção deste resultado e, em função desta necessidade de manter o resultado, que era muito bom, 2-0, acabou sofrendo uma certa pressão do time de Araraquara, principalmente nos minutos iniciais da segunda etapa. Mas aí apareceu quem? Apareceu o Davidson. Numa fase espetacular, o capitão e goleiro do Maringá Futebol Clube fez defesas importantíssimas para evitar que a Cidadela maringaense caísse com a manutenção deste resultado muito bom. O partido que teve como destaque o Júlio, o próprio Mirandinha, o Davidson. Há uma coisa muito usual no jornalismo esportivo, principalmente os companheiros de rádio, e eu também sou de rádio, que é aquela de você eleger o melhor jogador do jogo, o pior jogador. Eu acho isso de uma ingratidão, por conta de que o futebol, mais do que qualquer outra modalidade, ele dificilmente se constrói em função da atividade, da ação de uma pessoa. Pode-se dizer que o Júlio teve uma atuação destacada, porque fez um gol, porque deu uma assistência, que o Mirandinha também deu uma assistência, que fez o gol, mas como é que eu posso eleger o Júlio ou o Mirandinha e desprezar a atuação do Davidson, por exemplo, que quando a coisa apertou, quando a coisa ficou difícil,
quando mesmo sem inventar a roseira começou a balançar, lá estava o Davidson para fazer defesas espetaculares. E como é que eu vou dizer que ele foi o melhor em campo e não o Júlio e não o Mirandinha? E como é que eu vou desprezar a atuação de Parrudo no setor de meio campo, dos jogadores que atuaram no sentido de neutralizar a força do adversário, de não permitir que a Ferroviária gostasse do jogo? Então, acho muito doloroso, muito indelicado e às vezes ingrato você eleger o melhor jogador da partida, e existem alguns companheiros que até fazem pior, elegem o melhor e o pior. Ora, numa partida como essa, como é que você vai tirar? Você pergunta para o seu comentarista quem foi o pior do jogo, o que é que ele vai dizer com um resultado desse? Então não teve pior, não teve melhor, teve sim. Teve um conjunto muito bom, as alas agora com essas alterações, com Marcos Vinícius jogando na condição de lateral direito, porque voltou ao Maringá Futebol Clube, já se consolidou como titular. A ala esquerda, onde estava o Kaique, que se transferiu para o Guarani de Campinas, e havia uma preocupação, será que o Rafinha, sem ritmo de jogo, vai corresponder? Correspondeu plenamente. Então, de 1 a 11, o Maringá Futebol Clube fez uma partida, o conjunto venceu, o grupo é que venceu. Todo mundo teve muita importância para este resultado histórico que classifica o Maringá Futebol Clube para a fase seguinte da Série D do Campeonato Brasileiro. O primeiro passo já foi dado no sentido de conseguir o tão sonhado acesso. Está fácil? Não, não está fácil. Classificado o Maringá está, vai pegar equipes do grupo 8, porque nesta primeira fase as 4 melhores equipes que se classificam no grupo 7 enfrentam as 4 que se classificam no grupo 8. Entre os adversários prováveis do Maringá Futebol Clube para a próxima fase está o Hercílio Luz, o único que já está com vaga garantida. O grupo lá também está muito apertada. Pode enfrentar também o Caxias do Rio Grande do Sul, a equipe do Camboriú, enfim. Ainda há indefinição. O que se sabe é que o primeiro do grupo 7 enfrenta o quarto do grupo 8. A rodada final é que vai determinar. E aí o torcedor mais acomodado pode dizer, o Maringá já está classificado, então pode até se dar o luxo de colocar um time alternativo para enfrentar o 15 de Piracicaba. Nada disso, tem que vencer a partida também, porque entra aí a classificação geral, a pontuação geral. E o que isso significa? Nesta primeira fase, os 4 de cada grupo se enfrentam. 2 equipes vão passar para a fase seguinte e, novamente, as equipes serão divididas em grupos, só que aí para o mata-mata. Serão 16 grupos, 32 equipes se classificam e 16 grupos serão formados. Aí, de novo, vai haver o confronto entre grupo 1 e grupo 2. Agora é o grupo A7 e o grupo B8, A8. Na etapa seguinte, com 16 equipes, vai acontecer a distribuição das equipes com o chamado grupo Maringá vai ficar no grupo B7 e as equipes no grupo B8. Portanto, pode até acontecer de novo um cruzamento do Maringá com a Patrocinense, que já está classificada, ou com equipes que se classificam nestes grupos. O grupo de 16. Depois, a partir daí, a divisão será de uma forma diferenciada. O 8º melhor classificado na classificação geral vai enfrentar o primeiro. Por isso que é importante o Maringá já pensar em termos de classificação geral, já pensar em termos de somar pontos para chegando nessa etapa. É claro que nós estamos fazendo uma projeção de que o Maringá vai passar. Isso pode não acontecer, porque futebol é jogado lambaria pescado. Estamos fazendo a projeção otimista de que o Maringá Futebol Clube chegue às 8º de final deste Campeonato Brasileiro da Série D. Aí sim estará à vista o acesso, porque destas 8º de final saem as 4º de final e aí começa a valer a classificação geral. Hoje, por exemplo, para que você tenha uma ideia do quão apertado está este Campeonato Brasileiro da Série D, esta 4ª Divisão Nacional, que tem 64 equipes participando, apenas 20 delas já estão com a classificação antecipada. Apenas 20 delas já se asseguraram com uma rodada de antecedência e entre estas 20 não é o Maringá que tem a melhor campanha. O Maringá fica ali com a campanha 15, 16, eu não calculei ainda. Então, em termos de projeção, é preciso que o time do Jorge Castilho melhore o seu desempenho no sentido de classificação geral, porque isso pode ser decisivo para, no frigir dos ovos, a definir as equipes que sobem, as 4 melhores equipes que sobem para a Série C do Campeonato Brasileiro. Era isso, gratidão pela sua atenção aqui na área do esporte.